inovação é algo fundamental para a sobrevivência das empresas, né? As empresas têm que estar acompanhando as transformações do mercado e, portanto, elas têm que se transformar. E acho que o mecanismo que faz com que as empresas se transformem são projetos de inovação, né? Um projeto aqui, outro projeto aqui, em vários anos, vários projetos somados fazem com que a tua empresa se transforme, acompanhando o mercado. Olha, acho que o Brasil tem algumas vantagens e algumas desvantagens, né? Acho que se você for olhar inovação para nós são 3 pilares fundamentais: espírito empreendedor, inclusão e colaboração e governança dos processos de inovação. O que é o brasileiro? O que são as empresas brasileiras? O brasileiro é criativo, isso é parte importante do espírito empreendedor, mas o empreendedor é o criativo que executa. Em execução a gente não é muito bom, até por falta de profissionais técnicos, carência de mão de obra especializada muito grande. Então a gente precisa de novo cair sempre no tema educação, a gente precisa de técnicos, engenheiros, enfim, cientistas para executar os projetos. Se você olha na parte de inclusão e colaboração, o brasileiro é muito bom, o brasileiro é um bicho social, né? Aqui vocês estão me entrevistando para pôr na web, na rede social, etc. A gente usa muito bem esses mecanismos, a gente é um ser social, a gente colabora, a gente aceita diversidade de uma maneira incomum, melhor do que a maioria dos países. Então aqui eu acho que a gente está legal. No terceiro ponto, governança, também a gente não é muito bom. E também ligado ao mesmo tema, capacidade de execução. A gente ainda não tem ferramentas de governança apuradas, depuradas, para controlar os projetos de inovação, para não deixar que os riscos dos projetos de inovação, que são grandes, porque todo projeto de inovação tem risco. E o risco pode atrapalhar o negócio do dia a dia, né? Então, isso significa que a gente tem que ter governança muito sólida nesses projetos. Significa indicadores, ferramentas de gestão de projeto, etc. E aqui a gente precisa trabalhar mais. Olha, eu acho que inovação é uma missão de todo mundo, né? Acho que a inovação nasce como ideia. Ideia, pensamento, todo mundo tem, né? Então acho que é dever de toda empresa, a partir do presidente, fomentar uma cultura de que as pessoas possam pensar, né? O pensar e ter ideia a gente é bom. Então aqui nesse aspecto a gente está preparado. Daí para frente, acho que talvez a gente tenha que fazer mais coisas. A gente, para executar os projetos de execução, a gente precisa de pesquisadores, a gente precisa de doutores, a gente precisa de gente criando propriedade intelectual, a gente precisa de engenheiros, cientistas, enfim, técnicos para executarem esses projetos. E no Brasil, em geral, existe um déficit de mão de obra, quer seja em quantidade, quer seja em qualidade, que é muito grave. Eu acho que o Brasil está indo muito bem, se você olhar do ponto de vista de números, não há como negar que a gente está num ascendente muito grande. Não obstante, o obstáculo que a gente tem que enfrentar, de carência de mão de obra, é muito grande. Se não tivermos gente preparada, a gente vai travar o país. É a mesma situação da infraestrutura. As pessoas são como se fosse a infraestrutura de inovação, né? Como se fosse a estrada de inovação, os portos de inovação. Se não tiver estrada, não roda caminhão, a gente não vende, não compra. Se não tiver gente, a gente não inova, gente preparada.